Bem, irmãos, estamos aqui com o grupo Escatom, estamos estudando a hora do arrebatamento da igreja e na semana passada ficaram algumas perguntas para serem analisadas devido ao tempo. Então, o irmão pastor Dilson tem a palavra. Ok, irmãos. Primeiro eu vou fazer uma observação antes da pergunta propriamente, que nós estávamos falando sobre o arrebatamento. Então eu falei que eu tenho assistido algumas lives de um rabino chamado Yosef Baruch, e ele se denomina rabino e é messiânico, como eles falam, né? E tem tem coisas boas dentro desses assuntos, mas há um perigo até, eu até alertei a igreja aqui sobre os ensinamentos que estão uma chuva de pregadores, pastores e rabinos agora, não é? Com ensinamentos perigosos. E são pessoas sedutoras mesmo, eles têm argumentos muito bons para pessoas que estão iniciando a sua carreira cristã. É muito fácil de serem aprisionados. E ele usa esse método do pós-milenismo e coisas assim, ele rebate veementemente o pré-milenismo, chamando até de seita. Então é uma coisa incrível. Eu estava na expectativa, eu achei, falei, será que ele vai falar alguma coisa, né? Mas só que ele foge do livro de Gálatas, ele não, até então ele não entrou no livro de Gálatas de jeito nenhum, estava na expectativa, né? Mas ele circulou e o livro de Gálatas acho que não tem na Bíblia dele, não. Achei bem interessante. É, e nós estamos estudando justamente, né? Estamos expondo na IBD o livro de Gálatas. E foi interessante que quando ele começou a falar, aí confronta tudo. É fácil para a gente que estamos estudando, estamos no grupo, já temos uma bagagem, é fácil de descartarmos, mas para a igreja, de maneira geral, é muito perigoso. Então, para os irmãos até estar atento e alertar, se não já alertou aos irmãos sobre esses perigos aí que está bem pertinho de nós, ok? A minha pergunta agora foi voltada no assunto que foi levantado lá sobre os livros, né? E aí me veio aqui em Isaías 4, o verso 3, principalmente o finalzinho, ele fala ali que todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Aí a minha pergunta que eu tinha deixado foi se aquele estava falando sobre no período milenar, se era já de agora, se no período pós-milênio, no estado eterno, né? Então, aí eu fui estudar, fui pesquisar. Para alguns, falaram que aqui está falando no milênio, né? Outros aplica também já entrando para o estado eterno. Mas aí, para o pastor Evaldo, como que o senhor aplicaria aqui? A gente poderia aplicar para os dois? Serviria ou estaria fora? O texto ele está falando do milênio, né? Que Milênio. você tem, será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Uhum. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém, né? É, essa expressão aí a gente não tem como precisar se tem a ver com o livro, a ideia do entre os vivos, se está falando
dando uma dimensão em relação a algum tipo de censo no contexto do milênio, ou se está falando dos inscritos os salvos, né? A gente não tem assim como dar uma... Que o texto abrange o milênio, abrange o milênio. Aí é que entra o que o pastor, o que o irmão Almir falou na semana passada do livro lá. O livro lá está claro. O livro lá o livro de Daniel, foi esse, irmão Almir? O livro lá de Daniel, que o senhor perguntou, é o livro da vida e tal. Mas aí, escritos entre os vivos, né? Entre os vivos, em Jerusalém. É um texto que a gente não tem assim como dimensionar se tem alguma relação com o livro da vida ou se tem alguma relação com algum tipo de contagem lá no período. Eu não vejo assim muito claro o texto para dimensionar para livro da vida ou livro dos vivos. Pode ser? Pode. Pode também não ser. Ok. A minha pergunta era baseada nisso aí mesmo, mas eu entendi. Tranquilo. Filha. Primo, você vai fazer a sua? Ô, irmão Daniel, agora sim, hein, irmão. Agora tá beleza aí. Eu coloquei o celular para ver e o computador para acompanhar. Maravilha, É, maravilha. Obrigado. Muito bom. Obrigado. beleza. Primo. Bem, essa semana eu tirei um tempo maior para poder estudar um pouquinho a respeito dos livros, porque, inclusive, eu assisti naquela live que o pastor, na live não, estudo, né, que o irmão postou no grupo, que falou um pouquinho a respeito dos livros, né? Aí eu separei aqui duas perguntas, mas antes de fazê-las, no que eu verifiquei, é claro, não deu tempo, não tive tempo suficiente para fechar todo o estudo, né, a respeito do livro, claro, não teria tempo suficiente para isso em uma semana, mas eu li, primeiro procurei quantas passagens tinha na Bíblia a respeito de livros, e ela aparece, livros, aparece 169 vezes na Bíblia, e livro, como livro, 169 vezes, e como livros, né, aparecem 10 vezes. E aparecem vários livros, né? Assim, nomeando vários livros, enfim. Eu separei todos os textos aqui, não vai dar para ler tudo, mas eu vou resumir nessas duas perguntas que eu vou fazer para o pastor Evaldo. No vídeo, né, que o irmão mandou, que o irmão até fez o estudo sobre livros, o irmão falou ali sobre o livro dos vivos e o livro da vida do Cordeiro. O irmão falou sobre esses dois, ele mencionou esses dois livros lá. Então, a minha primeira pergunta obviamente, se são somente esses dois livros ou existem muitos outros livros? Porque o irmão falou especificamente sobre esses dois, né? Eu creio que não vou responder que sim, né? Não sei. Então, eu até quero corrigir uma fala minha na semana passada. Eu falei em algo figurado em relação aos livros, mas depois eu fiquei pensando se a Bíblia estará lá, e a Bíblia é um livro concreto, e diz que a palavra vai julgar, minha palavra vai julgar no último dia, aí já entrou até a Bíblia, viu, irmão Almir? Sim, Além do sim. livro, a Bíblia aí, porque Jesus falou: eu não vos julgo, mas quem julga é a minha palavra que há de julgar vocês no último dia. Então, eu tenho certeza que a palavra de Deus vai estar lá. O homem que desprezou tanto essa palavra, ele vai ter
Entre os livros tem a Bíblia. Sim. O livro da vida do Cordeiro, o senhor até falou de uma citação, mas assim, eu creio que 13:7 e 17, 13:8 e 17:8, eu creio que seja o livro da vida do Cordeiro, ambos ali. Eu vou ler, né? Aqui, 13:8 está bem nítido, né? Está bem nítido. E aí a gente tem capítulo 13, versículo 8, sobre a adoração da besta, né? Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está bem claro. Agora, 17:8, eu creio que aí também seria o livro da vida do Cordeiro. 17:8. A besta que vistes foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, pelos dados, trata-se do mesmo livro, 13:8 e 17:8. E a gente vai pela lógica em relação a esses livros, porque o livro dos vivos seria o livro do registro de vida desses indivíduos enquanto vieram, e todos tiveram vida biológica, então automaticamente estariam no livro dos vivos, ou livro da vida. Agora, quando a gente fala do livro da vida do Cordeiro, aí a gente já tem a ideia de nomes dos eleitos, nomes de pessoas que tiveram a nova vida. Porque temos duas vidas, né? A vida biológica, o ímpio só tem uma. E aí ele vai para o livro dos vivos. Mas nós temos uma, porque eles são riscados, nós somos mantidos, preservados. E no livro da vida do Cordeiro, só o nome dos eleitos, porque só eles têm a vida eterna, só eles foram regenerados, só eles foram nascidos não de semente corruptível, mas da semente da palavra. Então, só eles tiveram o novo nascimento. Então, por conta disso, 3 livros. Aí a gente vai para o 4º livro, que eu creio também está lá, que é o livro, Paulo diz lá, o dado é de Paulo, Paulo diz, Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar os segredos dos homens. Então, ele fala de um julgamento por Deus dos segredos dos homens. Então, quando a gente tem Jesus dizendo assim, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, a gente tem essa lógica de que no juízo final também teremos esse livro, o livro dos segredos dos homens, o livro Palavra de Deus e o livro da vida. Para além desse, ainda tem o livro da vida do Cordeiro. Isso aí falando de livros para juízo. Mas a gente tem também o livro do capítulo 5 de Apocalipse, que só o Cordeiro podia abrir. E esse livro Sim. é o livro da herança, é o livro que concede ao testamento que dá herança. E temos o livro do Apocalipse, que é a semelhança de Jeremias, que comeu o livro também, e Ezequiel. A gente tem o livro do Apocalipse, que é o livrinho aberto do capítulo 10. A gente tem o livro que, quando o anjo diz para João, importa que profetizes ainda a muitas nações e tal. E ali você tem um livro que ele é doce no paladar e amargo no ventre. Uma dosagem de que ele é doce para a gente, para o salvo. A gente pode estudar Apocalipse na igreja e servir de consolo, mas o Apocalipse para o ímpio é amargo, né? Então, assim, é isso. Tem também, lá é mencionado o livro de Moisés, né?
em Marcos, capítulo 12, 26. Aí seria um livro de genealogia, Marcos 12, 26. No Pentateuco? Marcos 12, 26. Esse livro de Moisés, irmão, aqui é o Pentateuco. Aqui, no caso, é o livro de Êxodo. Lembra? A sarça foi lá? O que ele está dizendo aqui e acerca dos mortos não houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, não foi assim que ele disse lá para Moisés, no capítulo 3? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus está fazendo referência, porque ele citou o livro de Moisés, mas ele poderia dizer o livro de Êxodo, mas geralmente a gente não vê essa citação assim. Mas Sim, quando se trata do Antigo Testamento, se lê, a gente vê Jesus falando em Lei de Moisés, é o Pentateuco, Salmos e Profetas. Então, divide lá o Antigo Testamento, quando ele diz Profetas e a Lei, está falando do Antigo Testamento como um todo, mas quando ele diz o livro de Moisés, ele está no livro de Moisés, quem ouviu sabia que ele estava falando do Êxodo, porque ele está citando a sarça. sim, e aí são os livros da Bíblia, né? Porque aí aparece também em outras passagens do Novo Testamento, né? Essas citações aí, tem várias citações aí, onde aparece esse termo dos livros, já mencionando os 66 livros, né, da Bíblia, tá Não. certo? Geralmente, Daniel, quando cita, beleza, Ok. primo? quando Pois cita, não, meu irmão. cita Moisés, cita Li- poxa, os chama profetas, livro de, dos profetas. chama de escrituras, e até o Novo Testamento é também chamado de escritura, os escritos de Paulo. Pedro fala, tratando como tem pontos difíceis de entender nos Isso. escritos de Paulo, aí ele fala como também nas outras escrituras aí, essa citação. É o que a gente estudou aqui, irmão, Almir, Sim, o uso do antigo no novo. Então, tem esse uso do antigo, e Jesus está citando aqui, nesse caso, até na história do rico e do Lázaro lá, quando diz tem Moisés e os profetas, eles que ouçam, está falando tem o Antigo Testamento, né? Que era visto sim, também com Moisés e os sim. profetas. Em Atos 7 também aparece lá o livro dos profetas, né? Em Atos 7:42, realmente aparecendo aí o Velho Testamento no Novo, né? Tá compreendido. Agora, Como tem no Antigo Testamento também a citação de livros que não tem na Bíblia, né? Como o livro do Reto, é lá citado também, o livro do Reto, e alguns livros de crônicas que não seria o livro das crônicas que a gente tem, e que são citados também, outros livros que eles gostavam de registrar relatos, né? das De vida dos reis, genealogias, dia e até feitos dos reis. Lembra que o caso de Mardoqueu, o rei conseguiu, para poder honrar Mardoqueu, ele conseguiu em cima do livro, né? O rei lá da Pérsia, né? tá Então, certo. A minha última pergunta aqui, pastor, ainda sobre o mesmo assunto. O livro dos vivos, então, no seu entendimento, ele é escrito no momento do nascimento. Agora, o livro da vida, ele é escrito em que momento? Os nomes, no seu assim, entendimento. como Deus é onisciente, ele não precisa de que a pessoa nasça para poder haver o registro, né? Então, ele já tem um registro de todos que vão nascer. Ele já tem esse registro, ele já tem, como diz lá sobre o livro da vida do Cordeiro, ele fala que foi morto antes da fundação do mundo. Então a gente pensa que antes da fundação do mundo já tinha lá o escrito, todos nós já estávamos escritos lá. Como também no livro dos vivos tinha os escritos e os riscados. Deus não vai esperar a pessoa morrer para riscar. Ela está arriscada porque ela vai morrer
e não vai crer, né? Eu creio que é nessa dimensão que isso tudo foi escrito na eternidade. Ah, eu também creio dessa forma. Era só para realmente conferir aí com a maneira pela qual eu creio, realmente nossos nomes estão escritos mesmo antes da fundação do mundo aí. Por essa razão, né, não há como se perder, né, a salvação, enfim, porque nossos nomes já estão lá, não serão riscados. Ok, ok. Muito obrigado, pastor. Era isso. Então, nós temos 4 mãos levantadas aí. Primeiro o pastor Lorival, depois o pastor Danilo, depois a irmã Cristina, depois o irmão Daniel. Tá bom? Então, começando com o pastor Lorival. Minha pergunta é sobre o Êxodo 32. Quando Moisés, né, fala para Deus sobre riscar ele do teu livro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Aqui Moisés estava intercedendo pelo povo, né? Ao ponto de pedir para Deus que o tirasse do livro dele. E essa expressão teu livro aparece também em Salmos 56:8. Bom, como essa expressão que eu achei aqui foi só isso. Depois passa a ser livro dos vivos, né? O pastor Evaldo pode dar alguma explicação sobre esse teu livro que Moisés se refere e que ele mesmo fala, né? No 33, a este riscarei do meu livro. Não é o livro da vida, né? Porque dos vivos, porque senão ficaria sem registro, né? Essa questão a ideia, pelo que o senhor citou o Salmo 56, né? O judeu tem esse conceito já de que Deus tem um livro lá que ele registra a vida das pessoas. O 56 fala das lágrimas, né? Fala das lágrimas. Lá no Salmo 139, de tu me entreteceste no ventre, e ele vai lá é bom a gente dar uma olhada também, para os irmãos perceberem a ideia uma ideia de Deus moldando tudo dentro desse contexto de vida, né? Então, no verso 16 diz: teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E aí, a mesma expressão, pastor Lorival, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É o caso do irmão, que o irmão me colocou. Está dando ideia aí de eternidade, né? De lá, de Deus estar. Porque o Salmo 139 trata da onisciência, da onipresença de Deus, de seus atributos incomunicáveis. Então, ele está falando de vida, ele está falando de um feto que está se desenvolvendo e ele está se vendo ali, e Deus trabalhando nesse contexto, né, como Jeremias fala isso, que Deus o escolheu no ventre, né, e o próprio apóstolo Paulo também, né, fala sobre a escolha dele e tal. Então, para o livro, teu livro, eu entendo o livro dos vivos mesmo, né? Os livros daqueles que Deus deu porque a vida é uma dádiva de Deus, né? Deus deu esse privilégio para nós de vivermos, de virmos a este mundo. É um milagre todo o processo de geração. Então, dentro desse contexto, você visualiza esses dois livros, os livros dos que têm vida e tiveram o privilégio de viver e souberam viver, porque viveram com Cristo, e souberam morrer porque morreram com Cristo. Então, tem gente que não sabe viver e não sabe morrer. Ninguém pode saber nascer. Porque nascer, Deus escolhe o lugar, e os pais e tudo, mas
A gente tem que saber viver e saber morrer. E dentro desse contexto, quem soube viver e soube morrer, está nos dois livros. Agora, quem não soube viver e não soube morrer, só ficou em um livro e depois morreu, está arriscado. Não quer dizer que Deus riscou assim que morreu, mas morreu, está arriscado. Porque a vida não valeu a pena, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É esse contexto aí. E o teu Também livro... é um livro que transcende a escrita, né? Como se ele está referindo-se a a um registro desde antes da fundação ou desde antes da nossa formação, então ele transcende o próprio registro em si, ele está na onisciência de Deus, né? E quando a gente fala, né, nessa questão, num campo mais de compreensão espiritual ou sobrenatural, é assim, porque a gente não pensa numa caneta riscando, né? Uhum, A gente pensa no que o riscar, por isso que eu falei nessa questão, a gente pensa no riscar no sentido de que Deus deu a linha da vida a esse ser. Foi para o cemitério ali, de 1900 e tal, e 2000 e tal, essa linha da vida é a linha do indivíduo que viveu, e ali foi riscado, ele está riscado porque ele não creu e o outro está mantido porque creu. Né? Uma ideia para nossa compreensão, porque a gente lida com a escrita, a gente lida com a escola, a gente lida com a educação, a gente lida com o papel, a gente lida com o lápis, a caneta, mas é só para essa compreensão, porque o que é nos passado pelas escrituras é de escritos e riscados. E aí tanto Jesus fala, o que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei do meu livro, e lá no 32 que o senhor citou, está lá, o que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Então, lá no Apocalipse 3, 5, é livro da vida, né? Jesus diz, eu de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e a gente sabe, porque nós temos a crença de que o crente tem segurança eterna. Então, quando a gente olha todas as promessas ao que vencer, não é uma dualidade com o crente que conseguiu perseverar e o que não conseguiu perseverar, sendo um perdedor, e o que perseverou, sendo um vencedor. Para a gente, o que vencer é o salvo, o que perder é o perdido mesmo, é o incrédulo. Então, o que ele dá a entender e fica nas entrelinhas é: o que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do meu livro, ou do livro da vida. Agora, ali não está que risca, mas a gente entende que risca, porque se o que vencer de maneira nenhuma arriscarei, o que perder, aí fica uma apódose, né? O que perder é arriscado. E quando a gente vai para Êxodo 32, a resposta de Deus é para Moisés, porque ele vai dizer: eu não vou riscar o teu nome, mas eu vou riscar o que pecar contra mim. Ao que pecar contra mim, eu riscarei. E aí ele fez o quê? Riscou Datã, Coré, Abirão, todos ali. Como na época de Josué, ele riscou Acã e companhia. É isso. uhum. Só um adendo aí na pergunta do pastor Lorival, só para não fugir, rapidinho. No caso aí, Moisés ele está intercedendo pelo povo, né? Pelo pecado do povo. Essa atitude dele de querer ser riscado do livro é como se fosse um sacrifício, ou seja, assumindo para si a culpa do povo se não houvesse o pecado, seria isso? Exatamente, uma atitude muito bonita. É como Paulo chegar e dizer lá no capítulo, acho que é o 10 de Romanos, né? Não, é o 11, que ele vai dizer que a oração dele a Deus é pela salvação de Israel. E ele chega a dizer, eu vou ler que vai ficar, que é bem forte isso aqui, viu? É. É bem forte. Romanos, capítulo 11, ele fala aqui algo muito forte. Ele vai dizer, não é o 10, desculpa. É. Irmãos, o bom desejo do meu coração
E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque ele lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer as... Não, é... Fica sem você. Vou ficar ali na porta, lá, sofrendo. Romanos 9, 2 e 3. Dá uma olhadinha, pastor. Romanos Hã? 9. Romanos 9, 2 e 3. É isso mesmo. Não Em conheço? Cristo, é isso mesmo, né? Em Cristo digo a verdade e não minto. 9, de 1 em diante. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tristeza também, Theo, é? Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, dos parentes segundo a carne. É como se eu dissesse, eu queria que meu nome fosse riscado, no caso aí, eu desejaria, entendeu? Então, mas assim, Deus já garantiu que o que crê nele, o que o serve, o que o ama, o que faz a sua vontade, esse ele não risca. É vencedor, né? Não risca, não. Então, no caso de Moisés ali, no próprio versículo 30, acho que a gente consegue entender, porque ele diz: porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados. Ou seja, ele já foi com essa intenção de realmente fazer um sacrifício, nem que se fosse ele mesmo se doar ali, né, em função do pecado que Israel tinha cometido. Tá certo, ficou bem claro. Ótimo. Obrigado, pastor. Então, pastor Danilo. Muito bem. Pastor, eu tenho 3 perguntas, mas que está baseado no mesmo tema, tá? Eu vou tentar fazer de forma breve. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12, na visão que João teve acerca do julgamento do trono branco, além do livro da vida, foi aberto vários outros livros, que o próprio versículo cita que foi usado para o julgamento das obras dos ímpios. Aí a primeira pergunta: seria correto usarmos esse versículo, esse trecho em específico, para pensar na possibilidade de um livro que relata as obras dos homens? E aí vem a segunda pergunta, baseado em Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Na visão de Daniel, ele viu o ancião de dias, que imagino eu que é uma referência a Jesus Cristo, que também está usando livros para poder fazer um julgamento. Seriam estes mesmos livros que Daniel está vendo lá na visão de João? E aí entra a terceira pergunta, mais baseado na vida do crente. Se... Desculpa, pastor. Por partes. Então, vamos lá. Primeira pergunta que o senhor coloca. Pronto. Haveria a possibilidade de um livro das obras? Uhum. Assim, a salvação é pela graça, mas a condenação é pelas obras. Uhum. Como também o nosso julgamento no Bema, para galardão, é um julgamento das obras. O crente vai ser julgado pelas obras. Mas quais obras? As obras pós-crente, né? Aquelas obras depois que ele se converte. Porque não vai computar nada do que ele fazia antes. Porque lá em Isaías é dito que todas as nossas obras são como um trapo da imundícia, né? No capítulo 64, parece. Todas as nossas obras são como trapo da imundícia. Então, Deus chamou, porque assim, a gente pode colocar uma frase aqui bem interessante. Somos salvos das obras mortas, sem as obras da lei, para as obras da fé, pela obra de Cristo. Então, a obra que salva é a de Cristo. Então, nós somos salvos das obras mortas de Hebreus 9, né? Hebreus 9 fala das obras mortas. Acho que é o verso, parece que é o 14, 9, 14. Então, nós somos salvos das obras mortas. Quais são as obras mortas? As obras da carne. São as obras mortas. Então, somos salvos das obras mortas, sem as obras da lei, os mandamentos que os adventistas querem se justificar por eles, e os judaizantes também. Sem as obras da lei,
para as obras da fé de Efésios 2:10. Aí sim, para galardão. Pela obra de Cristo, uma mão, eu sempre digo isso: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Então, o livro que o pastor Danilo propõe seria os livros das obras mortas, não é isso? Porque são essas obras, são em cima dessas obras, porque assim, se os incrédulos vão ser julgados no juízo final consoante as suas obras, e isso está lá, isso quer dizer que o irmão Elias disse, depois eu quero ouvir sobre isso mais, mas isso significa, eu não estou falando aqui, gosto muito de literatura, mas eu não estou falando do inferno de Dante. Eu estou falando que no Lago de Fogo, não agora no Hades, no lugar de tormento, que os espíritos estão nivelados, mas no Lago de Fogo, teremos diferenças de graus de sofrimentos. E para que essas diferenças se acentuem, o livro da vida não é suficiente. Precisa analisar o livro das obras. Porque existe, embora as crianças cantem na igreja, às vezes, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, mas existe sim pecado grande, pecado. Não são os pecados da Igreja Católica divididos lá em venais, ou veniais e capitais. Mas existe sim. Jesus falou: haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para os das 3 cidades impenitentes, né? Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Ele citou Tiro e Sidom, ele citou Sodoma e Gomorra, ele citou a rainha de Sabá, ele citou os ninivitas. Então, a gente tem gente que é muito cruel. O apóstolo Paulo se classificou assim, ele disse, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele está dizendo que ele era mais pecador do que Herodes, Pilatos, Nero. Ele disse que era o principal. Então, assim, existem pessoas, claro que Paulo foi perdoado, né? Ele está livre disso, mas existem pessoas que vão ter, ou vamos ter diferenças. Agora, como é que essas. Porque, como eu falei, aqui a justiça terrena também estabelece isso, as penas. Por que você tem penas de algumas, a justiça comete injustiça, né? Mas você tem pena de 5 anos, de 3 anos, de 10 anos, de 30 anos. E você tem. Jesus falou em adultério e adultério. Adultério olhar e cobiçar, e adultério consumar o ato. Então você tem crime doloso e crime culposo. Então, se você tem essas diferenças, como é que é julgar segundo as suas obras? E aí tem a parábola, né? Aquele que fez coisas dignas de muitos açoites será tratado com muitos açoites. E tem outros que será com poucos açoites. E aí ele está falando de intensidade no lago de fogo, a intensidade dos açoites. Então, você tem rigor no juízo para Sodoma e Gomorra. Então, ele está dizendo, e aí a gente vai assim, na nossa visão, rapaz, o que é que os sodomitas praticavam? O que é que os gomorritas praticavam? E Jesus puxar Sodoma e Gomorra e dizer que no juízo vai ter menos rigor para eles do que para aqueles que ele operou mais milagre. E aí ele não deixa de dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco será cobrado. Então, tem que ter, pastor Danilo, e aí foi bom o senhor trazer, tem que ter esse livro das obras. Então, a gente vai ter o livro das obras, o livro dos segredos dos homens, a Bíblia, o livro da vida, e temos o livro da vida do Cordeiro. Então, pelo menos a gente vai tendo aí livros que vão aparecendo. Agora, eu não sei se tem mais. Isso aí a gente sabe. Então, até então eu entendia, na minha interpretação, que sim, vai ter esse livro das obras,
que vão ser abertos para poder apresentar, e isso, claro, tratando de um contexto judicial, né? Onde Cristo, o juiz, estará usando para poder apresentar a sua acusação contra aqueles que certamente já estarão condenados, né? Então, é isso que o pastor também interpreta. Ok. Aí, a segunda pergunta, pastor, se me permite. Então, baseado nessa visão que João teve de Apocalipse 20, Daniel, ele também cita algo muito parecido lá em Daniel 7, nos versículos 9 e 10, principalmente versículo 10, onde apresenta o ancião de dias também num contexto de tribunal, usando alguns livros. E aí dá para se entender, pelo menos a indicação é essa, que esses livros estariam sendo usados para o julgamento que o ancião de dias está fazendo. A minha pergunta é se estão ligados esses dois textos, né? Se está tratando do mesmo contexto. Sim, ele está falando do Ok. juízo. É juízo. Então, Então, aí entra. o gênero de Daniel é apocalíptico e muitas coisas que temos no livro de Apocalipse vêm de Daniel também. Ok. Aí entra a Certo? terceira pergunta. Considerando que nós temos livros de obras que são registradas as obras ímpias dos homens para o julgamento, poderíamos considerar que há também livros, e eu acredito que o senhor deve ter falado isso também na argumentação, livros que possam registrar as obras dos crentes para que possa receber suas recompensas de acordo com seus trabalhos? Porque me vem à mente agora, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 14, naquele que nós conhecemos como bema de Cristo, né, onde as obras serão julgadas, se é feno, se é palha, se é ouro e assim por diante. Então, poderíamos pensar nessa possibilidade, que as obras dos crentes também são registradas em livros? Certo. E aí a gente tem uma coisa que eu queria até mostrar para os irmãos, que eu acho que é interessante, que é a questão bem e mal. Bem e mal. Bem no contexto de um julgamento final e de uma ressurreição diferenciada. Eu já mostrei para vocês que tem três fases da ressurreição: no arrebatamento, as duas testemunhas no meio e os crentes do Antigo Testamento e da tribulação no final dos 7 anos. E isso aí Jesus dividiu. E olha como ele fala. Abra aí João 5 e dá uma olhada. Eu quero só fazer, irmão Elias, um paralelo entre as duas expressões. Então, aqui a gente tem, em João 5, o uso do artigo definido para a questão. 5, 20 e 29 diz, eu vou ler o 28 porque a gente compreende melhor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos aí são todos os mortos, de todos os períodos. E aí diz, e os que fizeram o bem, aqui esse o bem é aceitar a Cristo, é crer em Cristo, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal é rejeitar a Cristo, para a ressurreição da condenação. Então, isso aqui, os que fizeram o mal, Apocalipse 20, de 11 a 15. Os que fizeram o bem, ele está garantindo a salvação. Não é isso? Ressurreição da vida para a salvação. Os que fizeram o mal, ressurreição da condenação por obras, segundo as suas obras, para a condenação. Né? Os que fizeram o mal. Agora, abra 2 Coríntios 5,10, que trata do bema, que é do tribunal de Cristo. Aqui é o julgamento da igreja lá durante o período em que o povo está aqui passando pela tribulação e a igreja está lá sendo julgada não para a condenação, porque eles são os que fizeram o bem. Eles foram para a ressurreição porque eles fizeram o bem e aceitaram Cristo. Agora, olha o que diz 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as suas obras.
segundo o que tiver feito. Aí ele não tem artigo, não. Ele usa aqui uma conjunção alternativa. Ele diz: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha que coisa interessante, coisa linda, né? Lá, os que fizeram o bem aceitaram Cristo. Os que fizeram o mal rejeitaram Cristo. Aqui todos são crentes. Agora tem ou bem, bem aqui não é o bem aceitar Cristo. Bem aqui é produzir obras de ouro, prata e pedras preciosas. Mal aqui é feno, madeira e palha. Mal passa pelo fogo e pulveriza, não tem galardão. Bem passa pelo fogo e brilha, reluz e tem galardão. Isso ele vai trabalhar em 1 Coríntios 3, que o senhor colocou. Então, só para a gente ver, então, há sim possibilidades. Não temos nenhum texto dizendo, mas há possibilidade sim de ele usar um livro de obras para avaliar os salvos. E saibamos que ele tem toda a capacidade de fazer esse juízo sem precisar de nada, né, de livro nenhum. Mas ele pode fazer assim porque ele é ordeiro e ele pode gostar de fazer assim. A gente, às vezes, eu desisti, irmão Elias, de pregar com esboço. Eu prego com esboço na cabeça, porque a mente ainda está funcionando. Mas quando eu ficar mais velho, eu precisar anotar algumas coisas. Mas então, Jesus pode usar direto. Mas é uma coisa, mas é isso aí, pastor. Não sei se o senhor pegou direitinho aí, Sim, com certeza. E o registro, de fato, não é para ele, né, pastor, mas para nós. Obrigado, Uma pastor. pergunta, pastor Dario? Da questão dessa Não, pergunta. encerrado, meu irmão. Então, tá. Espera aí, só um ganchinho aqui. Claro. Puxa, agora fugiu. Perdão. Só segura aí um pouquinho, né, irmão Elias? Aí vai para o irmão Daniel, depois volta para o senhor. Ou é Foi Daniel ou é mal. irmã Cristina? Fugiu. Achou? Achou? Achou, pastor? A outra sombrinha aí. Vamos lá, irmão Daniel, depois a gente volta para ele. Então, só voltando àquilo que o irmão Almir estava comentando sobre a soberania de Deus, tudo isso me veio na mente, né? O Salmo 104, o 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram o fôlego, morrem. Então, sobre a soberania de Deus, né? E o que eu queria perguntar, esse comentário é só sobre a questão do que o irmão Almir estava comentando, mas eu queria perguntar sobre os escritos de Enoque. O que o pastor diz lá de Judas 14? Enoque foi o oitavo, depois patriarca, depois de Adão, profetizou a respeito dele, dizendo: eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar todos e confundir todos os ímpios, por causa das obras da sua impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras. Desculpa. Que eles ímpios têm professado contra Deus. Esses são murmuradores, descontentes, homens que vivem segundo as paixões. Esse texto de Enoque, ele está citando, não sei se eu posso dizer que esse livro não foi inspirado, mas o livro de Judas foi inspirado por Deus, né? Como explica esse escrito desse livro de Enoque, pastor?
Aí o senhor pode até acrescentar também, porque Judas citou 2 livros apócrifos. Ele citou o livro de Enoque, que trata da profecia, e ele citou o livro da ascensão de Moisés, porque a gente não tem no Antigo Testamento um relato de Miguel lutando contra o diabo e dizendo: Exato. Senhor te repreenda. A gente não tem no Antigo Testamento. Isso a gente tratou quando a gente trabalha aquela live que eu até mandei para vocês, depois eu mando de novo no grupo, que eu fiz com o irmão Leandro, pastor Leandro, lá do Rio Grande do Sul, sobre o uso do Antigo Testamento no Novo, né? E aí a gente trabalha porque, assim, claro que no escrito de Enoque, no escrito da ascensão de Moisés, nós não temos lá nada inspirado. Mas na hora que Judas pega esse texto e coloca ali, o texto agora, o texto em Judas, ele é inspirado. Por quê? Porque é o registro canônico. É o registro canônico. É como também Paulo ter citado Aratos, Cleantes e Epamínides. Citou três poetas do seu tempo que eram incrédulos. E Paulo citou esses poetas, quando citou lá sobre os Efésios, que o Paulo diz, os Efésios, como diz um dos poetas de vocês, disseram que os Efésios são bestas ruins, né? Os cretenses, né? E os Efésios fala sobre eles serem bestas ruins, é Cleantes, né? Exato. Então, Os cretas são sempre mentirosos. Os então, cretenses são sempre mentirosos. então, o que é que acontece? A citação, até mesmo as palavras do diabo, elas não são palavras boas, né? Lá na tentação de Cristo, ou então a narração do fato equivale, ela é verdadeira. O diabo falou isso, mas ele dizer que se Eva comesse da árvore, que Deus estava dizendo não era verdade, né? E aquilo ali é mentira do diabo. Mas o registro da narrativa é verdadeiro, é inspirado. Então, do mesmo jeito, a gente tem do lado de cá, claro que não é do mesmo jeito, porque quando diz que Enoque fez essa profecia, foi um registro. Não quer dizer que foi Enoque. Enoque é o 7º depois de Adão, não tinha nem escrita. Ele é o 7º depois de Adão, aliás, de 7, não tem escrita. Mas existe nós que somos historiadores, a gente trabalha também com a chamada história oral. Então isso vai passando, né? Então alguém escreveu com o nome lá de Enoque e trouxe algo que com certeza Enoque deve ter profetizado e alguém foi passando e daqui a pouco tem um livro que é apócrifo, não quer dizer que é falso, quer dizer que é escondido. E nesse registro, Judas pegou essa profecia. Ela é de Enoque? É. Foi Enoque que deu. Mas estava lá soltinha, lá no livro que alguém titulou Ser de Enoque. Aí ele pega lá aquela profecia e joga para cá, porque isso é verdadeiro. Como também houve sim uma disputa com o corpo de Moisés, entre o diabo e Miguel. E Miguel falou para o diabo: o Senhor te repreenda. E aí a gente tem esse registro. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. E agora é inspirado em Judas? É inspirado. É isso. Obrigado. Ok, Daniel. Eu cometi um pequeno equívoco aqui, na verdade era primeiro a irmã Cristina, depois o irmão Daniel, mas tudo bem. Oh, Perdão, irmã. perdão. Uma vez, irmã Cristina. Vamos lá. Pastor Evaldo, só para ver se o meu raciocínio está certo. Apocalipse 20, que fala que abriram-se os livros e o outro livro que é o da vida, mas aí fala, e viu os mortos, pequenos e grandes, e deu o mar os mortos, e o inferno e a morte deram os mortos. Estão todos mortos já.
Mas eles têm corpos. Eles vão receber, eles estão mortos literalmente, mortos espiritualmente, ou estão, ou é morte no sentido de morte espiritual. Deu para entender minha pergunta ou ficou confusa? A senhora leu, deu o mar aos mortos que nele havia, é isso? Então, ali que fala assim, né? E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Aí abriram-se os livros, o livro da vida, depois fala, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. E esses mortos vão receber corpos para ir para o lago de fogo com corpo, não é isso? Eu quero... Exatamente. Então, eles são mortos espiritualmente ou eles são os mortos Não, físicos? Então, aqui, hum, os mortos são ressuscitados. tá. Quando ele diz assim, vi os mortos, ele está falando, por isso que eu digo à senhora que não tem nenhum incrédulo, não tem nenhum crente aqui. Porque eles estão falando, ele está falando, vi os mortos, são pessoas que morreram sem Cristo, e ele fala em grandes e pequenos, como a Isso. gente acredita que, nós não acreditamos que crianças estão no inferno, então a gente interpreta aqui, entendendo que o sangue de Cristo cobre essas crianças. Então, grandes e pequenos aqui seriam poderosos e não poderosos, ou ricos e pobres, né? Que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas. Eles são chamados mortos, porque a ressurreição deles, ela Para não é uma condenação. ressurreição da vida. Lembra que Jesus falou? Ela é uma ressurreição da Condenação. condenação. Porque a morte, aqui a gente vai ter o nome, vamos colocar assim, no capítulo 20, capítulo 21, versículo de número 8, eu só quero a parte final, né? Vamos lá, posso ler. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se é a segunda, porque a morte ela é física, espiritual e eterna. Só que a morte espiritual ela se funde com a eterna, né? Então, esses mortos vão para a segunda morte. Se eles vão para a segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre, eles não podem ter vida. Por isso não é a ressurreição da vida, é uma ressurreição da condenação. Quem vai para o inferno está existindo, mas não está vivendo. Está existindo no sentido de que eles têm morte eterna, como o crente tem vida eterna. Ninguém é eterno, né? Eterno é só Deus, é o Eolam, porque Deus não teve princípio e não tem fim. O crente tem vida eterna e o incrédulo tem morte eterna. Se é morte eterna, não é vida. Entende, irmã? Se é morte eterna, não é vida. Então, quando é dito aqui, no verso 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. A morte e o inferno aqui, a morte é a sepultura e o inferno é o Hades. O Hades dá o espírito e a sepultura, seja ela no ar, seja ela onde for. Sepultura aí é no contexto, não é contexto de terra só. Sim. Porque diz que deu o mar, os mortos que nele havia. Então, é um contexto geral. Então, o mar, que é dito aqui no versículo de número 12, o mar, versículo de, desculpa, 13, É o e 13. o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu entendo que ele não está pegando o lugar para jogar na Guiena, porque a Guiena que é o inferno eterno, a Guiena que é o lago de fogo, a Guiena que Jesus usou 20 vezes a palavra, que é inferno eterno. Então, esse inferno eterno está vazio, porque não teve julgamento.
As primeiras pessoas que vão para o Lago de Fogo está no capítulo 19 e no versículo de número 20, que diz que estes dois, lá no final, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esses são os primeiros habitantes, 1000 anos antes. A besta e o falso profeta da batalha do Armagedon vão para o lago de fogo. Depois vem, capítulo 20, de 7 a 10, o diabo e seus anjos. E depois vem juízo final, capítulo 20, de 11 a 15, que isso aí é a Guiena. Então, quando diz a morte e o inferno, que é um versículo difícil de interpretar, mas a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, não é o lugar. Esse lugar de tormento, que é o Hades, ele só tem um espírito lá e está nivelado. Agora, esses espíritos saem do Hades, pegam o corpo no mar, pegam o corpo na sepultura. Aí, quando Jesus decretar que eles vão para o lago de fogo no juízo final, aí, quando esses indivíduos vão para o lago de fogo, João olha e diz: como eles foram, isso significa a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. São as pessoas que viviam nas sepulturas, desculpa essa expressão, viviam, né? Mas as pessoas da sepultura e as pessoas do Hades foram agora, ressuscitaram para a ressurreição da condenação, para a ressurreição da vergonha e desprezo eterno e vão para o lago de fogo. É isso. Então, esses são ressuscitados para a segunda morte, para receber a sentença das suas obras, que estão escritas nos livros, e vão para a segunda morte. Por isso que aquela expressão, os que não foram achados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, não pode ter convertidos, porque só são incrédulos, porque são os mortos que vão ser lançados na segunda morte. Os mortos no sentido de que eram mortos espirituais, como diz Efésios 2. E tem uma tese aí que eu quero até desmanchar aqui, viu, irmãos? Tem uma tese aí que pastores acreditam, alguns pastores acreditam, que eu quero desmanchar essa tese. Dizer, por exemplo, que geralmente são tricotomistas, não estou falando dos irmãos que são, mas geralmente são tricotomistas, e eles dizem assim, que o incrédulo, aí usa Efésios 2, e diz que o incrédulo só está vivendo nele o corpo e a alma, porque ele é incrédulo. O espírito está morto, então não tem espírito, só tem o corpo e a alma. Agora, quando se converte, aí Deus ressuscita o espírito, aí fica espírito, alma e corpo. Eles dizem que, quando diz Efésios, estando mortos em ofensas e pecados, quer dizer que o espírito está morto. E aí Jesus vem agora e ressuscita o espírito e ele passa a ter vida. Só que a ideia de estar morto em delito e pecado não é uma ideia de que o espírito está inexistente. Porque o espírito no incrédulo, se a gente crê em que o homem é formado de corpo, alma e espírito, o espírito e a alma, e junto com o corpo, estão vivos, entendeu? Mesmo no incrédulo. E como é que a gente desmancha essa ideia? Com 1 Coríntios 2, Paulo diz: quem é que sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Está dizendo que o espírito, não está falando de crente, ele está falando assim também o espírito de Deus, entendeu? Lá ele fala, o espírito do homem está nele. Então, a ideia de um espírito morto em delito e pecado é a ideia de separação. Ele está separado de Deus, mas ele não está, entendeu? A morte ele está morto espiritualmente, mas ele não quer, isso não pode ser interpretado como ideia de uma morte como a gente conhece a morte do corpo. Não pode ser assim. É isso. Ok, obrigado, pastor. Nós temos 3 irmãos com perguntas, pastor Lorival, né? Pastor Dilson e o primo. São 22 e 24. Até 22h30 a gente vai, tá bom? Então, quem não der hoje, fica para a semana que vem de novo. Pastor Lorival. É rapidinho, eu lembrei o que eu ia falar. É sobre os livros das obras, né? Que foi mencionado aqui, pastor Danilo e o pastor Evaldo.
tanto das obras boas quanto das obras más. Logicamente que nós não podemos usar esta afirmação no sentido bíblico, assim, somente por inferência, né? Porque não temos textos claros com relação à existência desses livros, né? É certo isso? Concordamos que os livros, há a possibilidade, como o pastor Danilo colocou, de haver esses livros, tanto das obras, porque é galardão, né? A Bíblia chama de galardão da impiedade. O livro das obras fornece a condenação de acordo com o procedimento da pessoa. Quem viveu mais tempo na terra pecou mais, né? E teve suas obras aí de impiedade, incredulidade, tudo vai. Imagine só uma pessoa que viveu menos tempo, né? E um que viveu 100 anos, outro que viveu 15 anos e morreu na incredulidade, né? Então, você vai ter diferenças, né? Entre gente, entre quem praticou coisas, as coisas. É claro que a condenação é eterna, mas o julgamento, ele é segundo a... Pastor, eu mencionei inferência, não diferença. Inferência, por inferência. São inferências. A gente pensa que sim, né? Que há essa possibilidade de ser assim, viu? Então, como também há uma inferência boa em relação ao bema, né? Do julgamento dos crentes também ser baseado no livro das obras chamadas de boas obras, né? Boas obras de Efésios 2:10. São as obras da graça, as obras que vêm, a chamada de obras da fé, porque existem as obras mortas, existem as obras da lei e existem as obras da fé. Por isso que Paulo não entra em contradição com Tiago. Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta. E ele diz que nós seremos justificados pelas obras, e não somente pela fé. E Paulo diz, nós não somos justificados pelas obras da lei, somente pela fé. Mas não houve contradição. É que Paulo falou das obras da lei e Tiago falou das obras da fé. Pastor, só um complemento, se me permitem. Com relação à questão da inferência, acredito que estaria mais voltada à questão da obra dos salvos, porque, de fato, como comentamos, não há nenhum versículo específico falando sobre essa questão. Agora, quando tratamos das obras dos ímpios, para mim parece claro o versículo 12 de Apocalipse 20, quando diz que eles foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Então, eu penso que, nesse aspecto aqui, falando dos ímpios, eu penso que dá sim para defender a ideia de que há livros que registram as obras ímpias deles, justamente para ser usado nesse tribunal. Tá certo. Não, eu estou esclarecendo porque vai que eu prego lá na minha igreja e sem uma referência sólida, né? Tem membros aqui. Também o versículo 21, 25 de João, quando ele fala sobre as obras de Cristo, né? Que se cada uma das quais fosse escrita tudo, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Quer dizer, tem muita coisa que não dá para escrever, não dá para escrever tudo, né? Essa é a verdade. Não teria, talvez até utilidade, né? Seria tanta letra que os homens sufocariam praticamente, né? Em muitas coisas. No que nós temos, já não damos conta de fazer a triagem e as interpretações adequadas e devidas, né? Então, realmente, Deus foi muito sábio em colocar essa porção exata para nosso estudo aqui, que já dá muito pano para manga, né? Era só isso. Tá bom, pastor. Pastor Danilo foi cirúrgico agora, hein, pastor? Essa referência aí do pastor Danilo foi cirúrgico. Pastor Dilson. Bom, vamos lá, Opa, 22, ainda 29. dá tempo? Vamos por rapidinho aí. O meu é rápido. São duas questões aqui, falando sobre também os livros das obras, né, dos ímpios.
também dá para entender que o Salmo 50, na repreensão da infidelidade de Israel, o Senhor fala no verso 21, estas coisas têm feito e eu me calei, pensavas que era como tu, mas eu te erguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Então dá também a se entender, pastor Evaldo, que aqui está falando de uma escrita, né, que está guardado, que depois será exposta diante da infidelidade também. Mas depois se eu falar aí, deixa eu fazer a pergunta aqui mais importante. Lucas 10, o verso 20, falando sobre o livro do Cordeiro, ele vai falar sobre quando os apóstolos, os discípulos voltam alegres, né? Ele fala, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos, antes por estar o vosso nome escrito no céu. E também lá em Hebreus 12, 23, ele fala da mesma questão sobre escrito nos céus. Aqui poderia também ser aplicado para o livro do Cordeiro? Sim, sim. Os dois textos têm relação com o livro da vida do Cordeiro, porque Do fala Cordeiro. dele se alegrar e os outros não. É claro que desses aí que ele falou, tem um que o Salmo 69 diz que ele foi riscado do livro que foi Judas, porque ele falou para os 12, né? Alegrai-vos antes, o vosso nome está escrito no céu. Só que Judas não entrava nessa, só os 11. Mas aí a gente tem escritos no livro da vida do Cordeiro, tanto num e o de Hebreus capítulo 12 mais claro ainda. Porque foi muito interessante a questão dos livros, eu acredito que para muitos, pelo menos para mim, porque a gente sempre falava com o livro da vida, colocando como o livro da vida eterna, né? Até então, ainda nunca tinha visto alguém fazer essa separação, então eu sou mesmo grato a Deus por isto. Muito bom. Obrigado, pastor. Pastor Evaldo, dois teminhas interessantes, né, para ter assim bem explicitamente os livros, né, e os graus de castigo, que é um tema interessantíssimo também, né? São dois temas interessantes para fazer um pequeno estudo separado, hein? Sugestão aí. Primo. Eu acho que eu vou, já são 22h32, porque Só mais 2 minutos, eu estou tentando ser rápido. Então, o senhor pode fazer, porque a gente já entra com esses... Porque, Tá bom. porque daí, primo, senão aí a gente liquida e o pastor Evaldo entra semana que vem falando. Exato. Deixa eu só, então, eu também faço das palavras do pastor Dilson as minhas, porque de fato foi muito proveitoso esse assunto, né, esse ponto, focando aí os livros. Realmente a gente conseguiu extrair muita coisa boa aqui, do que foi dito, porque realmente pensávamos muito no livro, no livro eterno da vida, né, dos salvos, né? Mas não numa distribuição assim como foi colocado, realmente abriu bastante aí o nosso entendimento com relação ao assunto. Mas a minha pergunta é em relação ainda ao Apocalipse 20:12, quando o irmão falou, aí eu já ia sair para outro assunto. Eu acho que nem, de repente, vamos fazer isso, porque quando foi mencionado ali, rios mortos grandes e pequenos, o irmão falou alguma coisa em relação a esses pequenos aí, né? Se eu entendi bem, que não são crianças aqui. Depois até eu vou ver o vídeo de novo para ver esse pedacinho, né? Aí eu formulo na próxima semana, porque eu vou ouvir de novo esse pedacinho que o meu mencionou aí, parece grandes e pequenos, não se trata de crianças, enfim, aí mencionou que crianças não, o sangue de Cristo vai ser coberto nas crianças, tal, tal, tal. Então, a minha pergunta ia ser em cima disso, a gente ia fugir um pouco, mas eu Só vou dizendo esperar. uma coisa aqui que é bom vocês pensarem.
Adão foi criado adulto, não foi? Ele foi criado, não teve infância, tal. A gente diz tranquilamente que na ressurreição, pensando no salvo, na ressurreição, não teremos crianças nem velhos. Todos serão na estatura do varão perfeito. E parece-nos que a estatura do varão perfeito é a estatura adulta do segundo Adão. Então a gente vai estar nessa estatura. Agora pense numa ressurreição até dos incrédulos. Se vai ressuscitar criança e grande no tamanho. Não, não vai ressuscitar criança. Vai ressuscitar adulto. Então o pequeno ali não pode ser criança. Porque para o inferno irão todos os adultos, ou pessoas com idade de entendimento. Ponto. Então não pode ser pequenos e grandes, adulto e criança. A gente tem que pensar em pequenos e grandes, poderosos e não poderosos, ricos e pobres. É isso. Três temas assim fantásticos. Não, olha, mais um aí. Esse, Fantástico, né? esse aí vai precisar de mais tempo, hein? Mais tempo. Mais Então, tempo. Eu não sei como é que vai ser isso, não, mas fantástico. Então, mas mas você não esqueça da tricotomia e dicotomia também. Pendente, está pendente aí. Igual o exato, presbiteriano aí, ó. exatamente, é isso mesmo. Mas eu ainda vou rever de novo esse pedacinho que foi colocado, e aí eu trago na próxima semana aí. Tá bom. Bom, irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Pastor Evaldo, muito obrigado. Que o nosso Deus lhe abençoe ricamente. Uma bênção mesmo aprendermos aí. Muito obrigado mesmo. Isso aí é tutano, né? Morias, Tutano puro. o senhor só vai pensar agora no título da live. Porque agora é possível. Essa foi demais. Aí, ajudem aí, vocês coloquem lá, porque daqui a pouco eu vou colocar lá. Então me ajudem aí, mandem sugestões aí que eu vou pensar, tá bom? Os livros. Mas foi muito bom, viu? O tema foi muito bom, foi realmente show de bola aí o momento hoje junto, realmente sensacional. Muito bom. Obrigado, pastor. Ok, a nossa oração final do pastor Lorival. Então, pedir ao pastor Lorival, por gentileza, que nos encerre com a oração, pastor. Minha sugestão é Abriram-se os livros. O título. Eu vou anotar, depois mandem outras se Muito tiverem. bom. Amado Deus, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado este tempo, este período, deste dia à noite, para desfrutarmos do banquete da Tua Palavra e alimentar nosso ser cristão, nosso ser de contempladores da Tua Palavra e da doutrina do Senhor Jesus, dos ensinos, e o Senhor usou mais uma vez a vida do teu servo, pastor Evaldo, para nos abençoar com coisas compreensíveis. E sabemos que é o teu Espírito que testifica com o nosso Espírito das coisas verdadeiras do Senhor, das coisas da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a alinhar nosso pensamento, nossa compreensão, para falarmos uma mesma linguagem e, com isso, poder também aperfeiçoar, crescer mais e poder continuar firmados na fé, no amor, na esperança, no temor, no desejo, na sede do Senhor. Temos que o Senhor continue a nos dar este tempo, a Deus separar este tempo para nossa edificação, nosso aprendizado, e que isso venha ajudar as nossas congregações, nossas igrejas, a serem abençoadas também com o conhecimento que estamos tendo, que estamos firmando, que estamos consolidando. E queremos fazer tudo isso, ó Deus, para a tua honra e a tua glória, porque esse é o nosso objetivo, glorificar a tua pessoa com a nossa vida, e isso inclui o conhecimento que temos adquirido. Obrigado, Pai, por tudo, nos ajuda a ter uma boa noite de repouso
E amanhã, se o Senhor nos permitir, despertar alegres e plenos de vigor espiritual para poder viver mais um dia na tua presença. Amém. Pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite. Irmãos, eu fiquei Boa pensando noite, aqui se Marcelo. na ressurreição eu vou voltar a ter 30 anos com meu cabelinho. É possível? 33. 33. Eu 33. quero meu bigode ruivo de volta. 33, realmente. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Boa Vocês noite. Boa para noite, todos. Deus Bem, uma abençoe. boa noite. Deus Boa abençoe. Boa noite. noite, Bom obrigado. descanso, meus irmãos. Abraço. E o Márcio? Cadê o Márcio, hein? Gil. Tá bom. Com Deus. Bom descanso, irmãos. Boa noite, Tchau. boa noite.